consagrar essa noite ao Senhor, se encher dele, se fortalecer, aprender, que o Senhor possa fazer grandes coisas nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que está acima de todas as coisas. O Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor cuida de nós. Obrigado por essa oportunidade, que cada um se achega diante do Senhor nessa noite, porque mesmo no cansaço, mesmo na correria, nós conseguimos nos voltar para o Senhor, porque nosso desejo pelo Senhor é maior do que qualquer cansaço, dificuldade, ó Pai. Obrigado pela força, pelo cuidado, por estarmos aqui nessa noite. E já que estamos aqui com o Senhor, com esses irmãos, buscando o Senhor, que o Senhor possa fazer grandes coisas nessa noite. Que o Senhor possa desde já, derramar o seu Espírito sobre nós. Que possamos nos encher do seu Santo Espírito. Que nossa carne, tudo aquilo que vai contra a comunhão plena com o Senhor possa sair agora no nome poderoso de Jesus. E que o Senhor nos fortaleça no Espírito, enche-nos com seu Santo Espírito, para prestarmos um culto agradável ao Senhor. Que não seja de qualquer jeito, mas seja com o coração desejoso, pleno, em querer estar com o Senhor, em querer adorar ao Senhor, ó Pai. Que assim seja nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Nós consagramos ao Senhor, colocamos diante do Senhor esse culto, cada vida, cada família que aqui está. Faça grandes coisas nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar ao Senhor, então, com alegria, voltando seu espírito para o Senhor. Louve e adore o Senhor nessa noite. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livro-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Colocou limite nas águas do mar, deu altura
Pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Oh, oh, oh. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural, faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor, pois Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, os detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Não sei se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, mas se não estiver passando, já passou. E quando você passa por isso ou já passou, quando você está passando, é muito difícil a gente ter forças para louvar o Senhor e colocar nossa fé que as coisas, que Deus está cuidando de nós, né? Parece que está tudo errado, parece que é só com a gente, parece que vai ser sempre assim, e a gente esquece dessa verdade, que Deus ele está cuidando de nós. Então, qual que é a sua ansiedade? Qual que é o seu desejo? Qual que é a sua preocupação? O que está passando na sua vida que talvez você esteja perdendo a esperança? Eu queria que você se colocasse agora, primeiramente, antes de orarmos por pedidos, você mesmo se colocar diante do Senhor agora e fazer essa oração. Fazer a sua oração pessoal com Ele e deixando o cuidado dele vir sobre você. A canção fala de uma palavra bíblica, né? Que o nosso trabalho não é fazer as coisas, não é tentar resolver às vezes. O que cabe a nós fazermos, nós vamos fazer, mas às vezes a gente vai além daquilo que é para a gente fazer. E o nosso trabalho tem que ser descansar e confiar no Senhor. Difícil, né? Mas nessa hora, aproveita esse momento para experimentar isso do Senhor, para que o Senhor possa te envolver na sua individualidade e você colocar isso diante do Senhor, colocar seu coração, colocar a sua preocupação, a sua necessidade, o seu choro e ativando essa fé de que o Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando. Quando nós estamos sozinhos é difícil a gente crer nisso. Por isso que é importante a igreja. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos em comunhão, a nossa fé é fortalecida, o Espírito se faz presente na nossa fraqueza. Então, vamos aproveitar esse momento poderoso, divino, na presença do Senhor. Individualmente, vamos ter um tempo,
Faça a sua oração, tenha um tempo com o Senhor específico, colocando a sua necessidade, a sua aflição e a sua fé nele, de que ele está cuidando, e você possa descansar, se alegrar e esperar no Senhor, Deus poderoso, que te ama e que está cuidando de você. Aproveite esse momento para fazer isso. Derrama, Senhor, o seu Espírito sobre nós, para que a gente nunca venha se abalar diante das dificuldades, dos problemas, das frustrações, mas a nossa fé esteja firmada, nosso espírito esteja mais fortalecido do que a nossa carne, do que a nossa alma, Pai. A alma nos aflige, mas o Espírito nos revigora, ativa a nossa fé, traz discernimento do cuidado do Senhor com nossas vidas. Que nessa hora, essa revelação, essa sabedoria, essa unção venha sobre cada um de nós, Pai, para no momento da dor, a nossa fé seja ativada, nós possamos estar em espírito, para confiar no Senhor, para prosseguir em alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Louvado seja o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém tem algum pedido para estarmos orando em concordância? Pastor, eu tenho um pedido sobre a pensão da minha mãe, que ainda não saiu. Assim, ela está começando a ficar bem preocupada, porque daí ela
fico sem renda nenhuma, né? Da pensão do meu pai, né? Ainda não saiu. E eu queria pedir para vocês orarem, assim, sobre isso, interceder junto sobre essa causa. Senhor, liberar para dar tudo certo. Vamos orar, sim. Mais alguém? Eu queria pedir ali pelo meu avô. Depois que a minha avó faleceu, ele entrou numa tristeza muito grande. E se fechou completamente, não conversa, há 3 dias que não estava comendo. E ontem foi para o hospital e teve que ficar, porque é muito fraco, muito debilitado. E hoje a médica ligou dizendo que ele testou positivo para o coronavírus. Então, é só Deus mesmo para cuidar dele agora. Ele está isolado, não pode receber visita. E a gente tem notícia uma vez por dia. E eu queria pedir que Deus fizesse o que for melhor para ele. Ele está muito triste. E ele está sofrendo demais. A falta da minha avó, ele não tem alegria de viver mais. Os órgãos dele não conseguem mais. Então, pedir para que Deus tenha misericórdia dele e faça o que realmente for melhor para ele. Para ele não, a gente não quer ver ele sofrer, né? Vamos orar por ele. Mais alguém? A gente podia orar também por esse hurricane Laura, que está vindo e que as pessoas já estão evacuando as cidades. E hoje eu estava pensando, puxa, como deve ser ruim você ter que deixar sua casa apenas com uma sacolinha na mão, com roupas, sem saber se você, quando voltar, vai encontrar sua casa. Deve ser muito difícil, muito triste. Vamos orar por essas pessoas, né? Só o Senhor, só o Senhor. Mais alguém? Vamos orar por esses pedidos, então. Alguém sente no espírito por algum desses pedidos para orar? Eu quero orar pelo avô da Suzy. Eu oro pela bênção da mãe da Vanessa. Quem gostaria de orar por essa situação aí do hurricane? Eu posso orar. Sim. Vamos orar com essas 3 orações, né? São necessidades, são aflições que as pessoas estão passando. Talvez a gente não esteja passando por essas aflições. Talvez a gente tenha algumas, mas talvez tem gente pior do que a gente. Que a gente possa agora entrar em concordância com essas pessoas, com essas orações, né? E abençoar essas pessoas, que o Senhor possa vir com a intervenção divina e poderosa dele sobre essas questões. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, vai pedir a você. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, por estarmos aqui, certos de que o Senhor está nos ouvindo, de que o Senhor está, ó Deus, se agradando do louvor, da nossa vontade de te servir, ó Pai. Louvado seja o teu nome, perdoa as nossas faltas, não somos dignos, ó Pai, de nos achegarmos a Ti, mas as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Eu te peço isso e nos faça, ó Deus, com condições de sermos respondidos, de nossas orações serem respondidas, ó Pai.
Neste momento eu quero colocar no teu altar a vida, ó Pai, do avôzinho da Suzy. Senhor Deus, o Senhor o conhece, nós não conhecemos, só a Suzy aqui, Pai, e o Juninho, e a Bia, e o Léo, e eles os têm, Pai, no coração deles, com muito amor. Ó Pai amado, que o Senhor, neste momento, visite, Deus, que eles sintam o teu toque, Pai, que eles sintam a tua presença, Senhor Deus, que eles sintam, Pai, o teu ungir na vida deles, Senhor Deus. O Senhor pode tudo, Pai. O Senhor pode estar aqui conosco agora e ali com ele também, Pai. Faça o melhor como a Suzy pediu para a vida deles, Senhor Deus. Foram muitos anos de vida juntos com a esposa, Senhor Deus, e sabemos quanto deve estar sendo difícil para ele, ó Deus. Ou ele reage, Senhor Deus, para a vida, ou que o Senhor faça a tua vontade, Pai. O Senhor pode fazê-lo reagir, como o Senhor também, se for da tua vontade, levar-o para junto da esposa, Senhor Deus, que o Senhor dê alento ao coração dos que fiquem, ó Deus. Mas, ó Pai, que o Senhor seja, Pai, ali com ele. O mais importante que eu te peço é que o Senhor toque na vida dele, Pai. Que o Senhor o faça sentir a tua presença. Que o Senhor faça a ele conhecer o Senhor, Pai. Se ele não te conhece, que ele venha conhecê-lo. E se ele já te conhece, que ele sinta o teu toque, Pai. Que o Senhor também aquiete o coração da Suzy aqui, Pai. Que ela possa sentir, Pai, a leveza, aquela paz que só o Senhor pode dar, a paz que excede a todo entendimento, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos certos de que o Senhor já fez, o Senhor já vai estar ouvindo e atendendo as nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Nós continuamos aqui, Senhor, em intercessão, ó Pai, por essas causas, ó Deus. E eu coloco agora a vida da Dona Vera no teu altar, Senhor, pedindo a Deus que Tu vá desembaraçando, Senhor, todo o caminho dela, ó Pai. Senhor, essa questão da pensão, ó Pai, nós pedimos que seja liberada, Deus, que toda a burocracia, Pai, toda a papelada, Senhor, vai desembaraçando, vá à frente, Senhor, da Dona Vera, em nome de Jesus, ó Deus. Vai tirando também toda a angústia do coração dela, ansiedade, ó Pai, e derrama a Tua paz, Senhor. Tu és o Deus, ó Pai, que nos sustenta, nos provê, e eu peço que a Tua provisão esteja ali com a Dona Vera, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, mais uma vez eu clamo a Ti, Senhor. Mexe nesses papéis, ó Pai. Desembaraça ali na mesa de quem quer que esteja, ó Pai, essa pensão para ser liberada. Que seja liberada o mais rápido possível. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pai, soberano Deus, ainda na tua presença, Senhor, nós gostaríamos de te agradecer, Pai, por podermos conversar diretamente com o Senhor, Pai. Muito obrigado por essa chance, Senhor, de estar falando diretamente contigo. Pai, eu venho te clamar, Senhor, por essa questão desse furacão que está vindo aí, Senhor. Ó, Pai, o Senhor é o Deus que abre o mar, o Senhor é o Deus poderoso, o Deus que faz milagres, Deus. Nós te pedimos que o Senhor pare esse furacão, Senhor, que ele não cause nenhuma vítima, Senhor. Esteja com as pessoas, Pai, esteja cuidando de cada pessoa, Senhor, que teve que sair do seu lar, Pai. Dê a elas segurança, dê a elas alimento, dê a elas abrigos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos para essas famílias que nós não conhecemos, Senhor, mas o Senhor sabe quem é cada um, Deus. Cuida do seu povo, Senhor, em nome de Jesus. Cuida das crianças, dos idosos, de quem tem necessidades especiais, Senhor. Esteja com cada pessoa, Pai. E nós te clamamos, Senhor, mais uma vez, Senhor, que o Senhor possa acalmar esse vento, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus, nós te oramos, Pai. Amém. Senhor, nós queremos colocar também a família do Carlos diante do Senhor, nesse tempo de viagem, nesse tempo de descanso.
que o Senhor possa renovar as forças deles, que o Senhor possa dar um tempo de comunhão entre o casal, entre os filhos, que eles venham se alegrar, venham descansar e venham ver o Senhor, ó Pai. Que eles possam perceber o Senhor, que a necessidade em Ti possa inflamar o coração deles, ó Pai. Abençoe esse tempo deles, guarde-os, livra-os de todo mal, ó Pai. E esteja cuidando de todas as coisas deles, do trabalho, da casa, dos bens, onde quer que eles forem, o Senhor possa estar com eles, ó Pai, abençoando, trazendo um momento de paz, de alegria, de satisfação, de renovo, no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Vamos ter nosso momento de contribuição ao Senhor. Sem esse momento, fica muito difícil a subsistência da igreja, né? É algo prático, racional, mas é a maneira como Deus nos deu para que a obra dele possa prosseguir. Mas a gente tem muita confusão a respeito desse assunto, e por isso que a gente conversou bastante sobre, né? E a cada semana, rapidamente, a gente tem colocado aí uma rápida reflexão sobre isso. Para quê? Para que a nossa fé seja ativada, para que a gente viva a palavra do Senhor, né? E eu quero compartilhar uma palavra nesse momento para a gente crescer no Senhor a respeito desse assunto. Várias vezes a gente tem muitas pessoas que têm compartilhado, têm batido nessa tecla, né, e talvez seja a tecla central, de que esse é um momento de alegria, de fazer com alegria, né? Só que muitas vezes, toda a parte do culto a gente está ali envolvido, está alegre, mas chega nesse momento, talvez fica um pouco tenso, nosso coração fica tenso, né? E a gente não consegue romper essa questão da alegria, da espontaneidade, da voluntariedade, da generosidade. E hoje eu quero trazer uma palavra que é o contraponto dessa alegria, né, que a gente tem. Que está lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo a partir do versículo 16. Mateus 19, a partir do capítulo 16. Bia, pode colocar aquela telinha. Obrigado, Bia. Ela não está com uma qualidade boa, né? Depois a gente precisa ver isso. A gente precisa avançar em qualidade, né? Já que a gente está na internet, a gente trabalha muito com a imagem. E a imagem tem que ser bonita. Eu não sei se para vocês está falhada a imagem. Está falhada a imagem para vocês ou só o meu? Está falhado. Fica tremida, né? Está tremida. Então... A nós aqui ela aparece perfeita, porque acho que é a gente que está compartilhando, né? Não, mas quando eu compartilhar, eu usava o meu, a gente precisa descobrir isso aí. Enfim, maravilha. Por que eu falo isso sobre qualidade, né? Porque vamos fazer o melhor sempre para o Senhor. É ruim a gente ver uma tela dessa, dá até tristeza, né? Ver uma coisa que a gente nem enxerga. Parece que a gente está com problema de visão, mas não é não, é a tela. Eu até ia trocar tudo que o Senhor faz é bonito. Por
isso que a gente tem que procurar sempre fazer as coisas belas, porque tudo que o Senhor faz é belo. Voltando aqui na palavra, Mateus 19, capítulo, a partir do versículo 16, conta a história de um rapaz. E eis que vindo alguém, disse-lhe: bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? A pessoa foi ter com Jesus, ele teve uma oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus. Olha que coisa incrível, né? Às vezes a gente está diante de pessoas, né? Por exemplo, se a gente pudesse fazer eu vou falar por mim, né? Se eu pudesse fazer uma pergunta deixa eu ver quem vem na minha mente agora, o Barack Obama, ex-presidente dessa nação, né? Se eu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, ter acesso a ele e fazer uma pergunta para ele me responder e eu aprender com aquilo, seria algo extraordinário. E esse jovem, ele estava tendo essa oportunidade. Ele estava com Jesus e teve a oportunidade de fazer uma pergunta. E ele falou: o que eu devo fazer para ter a vida eterna, Jesus? Aí Jesus respondeu: primeiro, por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. Aí ele respondeu: quais? E aí Jesus respondeu: tu não assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, honrarás a teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem disse: tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Aí Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende o que tu tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Então, esse texto nos ensina princípios maravilhosos para a nossa vida, porque se a gente está no culto do Senhor e chega esse momento e seu coração entristece ao participar da obra do Senhor, você se encontra nessa mesma categoria desse jovem. Ele fazia, segundo o texto aqui, ele era bom, era um rapaz bom. E ele praticava os mandamentos do Senhor. Ou seja, vamos trazer para o nosso contexto, ele ia para a igreja, ele orava, ele louvava, estava tudo certo. Mas quando chegava na hora que envolvia dinheiro, ele não fazia o que a palavra nos ensina, com alegria, com disposição, com generosidade. Ele se entristecia. Então, sem se prolongar muito nesse texto maravilhoso, principalmente com os ensinamentos de Jesus, eu sempre falo que Jesus, ele vai direto ao ponto. Ele não fica rodeando. Ele não chega e fala: e aí, como vai? Tudo bem? Você viu que hoje o tempo está assim, assado? Não. Ele chega e fala assim: olha, se você quiser ir para um outro nível, vai, vende tudo e me segue. Jesus não queria que ele ficasse pobre. Jesus, ele estava apenas mostrando para aquele jovem aquilo que impedia um relacionamento pleno com o Senhor, que é o dinheiro. E tanto foi verdade isso, Jesus foi direto no ponto, porque aquilo entristeceu ele. E ele foi embora.
ele teve uma grande oportunidade de estar com Jesus, mais ainda de fazer uma pergunta para Jesus. E aí Jesus ele vem direto no ponto. E ele não se consertou em Jesus. Ele preferiu seguir os seus próprios entendimentos, o seu caminho. Então que essa questão na sua vida possa ter clareza, né? E que você possa ter um coração correto diante do Senhor. Não é só louvar, não é só orar, não é só ler a palavra, não é só estar em comunhão, não é só ouvir a palavra, mas é participar também com a obra do Senhor, participar com os bens que o próprio Senhor tem dado a todos nós. Então eu vou orar nesse momento e se prepare, né? A gente sempre coloca aí essas 3 alternativas que você pode vir trazer pessoalmente. A gente vai estar administrando isso. Se tiver dificuldade, pode mandar pelo correio, ou você pode fazer uma transferência. Esse pessoalmente também, se você não quiser trazer aqui, você pode esperar o nosso culto mensal e fazer não só a sua contribuição semanal, mas mensal, programando aí, reservando cada semana a sua contribuição ao Senhor, e você entregar tudo num único culto. Aquilo que o seu coração generoso, alegre, te orientar a fazer. Vamos consagrar ao Senhor esse momento. Senhor, nós te louvamos por este momento, por essa oportunidade. Que o Senhor remova do nosso coração qualquer avareza, qualquer engano de Satanás, e que o Senhor venha trazer clareza cada vez mais em nossos corações, que tenhamos convicções sobre esse assunto no Espírito, para que não fiquemos presos, mas possamos avançar no Senhor, possamos avançar em generosidade, em alegria, em bênçãos, ó Pai. Louvado seja o Senhor, e que o Senhor faça grandes coisas no nosso meio em relação a esse assunto. Que o Senhor seja o único Deus, nenhum outro Deus venha ocupar o seu lugar em nosso coração, Pai. Nós abençoamos esse momento, abençoamos a sua palavra, abençoamos a tua igreja, Pai. Abençoamos o teu reino aqui na terra, no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Deixa eu fechar aqui a janela, porque já escureceu. O verão já está terminando. O dia já está escurecendo mais cedo. Daqui a pouco, 6 horas da tarde, já vai estar escuro. Que gostoso, que tristeza. A única que vai gostar é a Fran. Mas a vida é assim, a vida é feita de estações, né? Glória a Deus por todas elas. E vamos junto para um dar força para o outro, né? Nesses momentos, principalmente nesses momentos difíceis. Vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. E eu quero falar sobre um assunto que talvez você já tenha tido dúvida. E pena que o Carlos não está participando, ele possa pegar essa gravação, que é um assunto que às vezes ele traz na mesa para discussão, né? A gente vem falando desde semana passada, e vamos continuar algumas semanas, sobre um tópico principal, que é a salvação. Vamos entender o que é a salvação, né? Então a gente começou a falar algumas coisas na semana passada, nós vamos continuar hoje. Hoje eu vou trazer algo, como eu falei, que talvez você já tenha tido
dúvida sobre isso, que é predestinação. Talvez você não tenha dúvida e talvez você nem tenha ouvido falar nessa palavra. Predestinação. A Bíblia, ela usa essa palavra não muitas vezes, poucas vezes. Se eu não estiver enganado, se minha pesquisa estiver correta, a Bíblia fala em torno de 6 vezes. Ela usa em torno de 6 vezes essa palavra só. Mas já é suficiente para trazer bastante confusão. Por que traz muita confusão? Porque o nosso entendimento dessa palavra talvez é que faça confusão e já dá uma interpretação errônea. Então, antes de prosseguirmos, eu queria ouvir um pouco vocês. O que é predestinação, na sua opinião? Eu acho que predestinação, a própria palavra fala, acho que o nosso destino já está traçado. Nossa história já está escrita. Somos predestinados a fazer alguma coisa que Deus já sabe o que vai acontecer. Eu acho que é isso. Não sei. Quem mais tem alguma opinião? Eu concordo com o Neto. Acho que Deus já sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Alguém tem outra opinião? Eu também concordo com o Neto. O Neto tá arrebentando. Ele tá falando assim que já tá... Você não precisa nem perguntar pra mais ninguém, viu, Ale? Que o Neto já matou já o negócio. É isso aí. Então vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, né? Deixa eu colocar um pouco de pimenta aí, um pouco de polêmica. Então, em cima do que o Neto falou, até me corrija se eu estiver errado, Neto. Lembrei até de uma música do Cazuza. Os nossos destinos foram traçados na maternidade. Então, tudo já está pré-determinado na nossa vida. A Suzy fez um joia. Bem, eu não sei se... Deixa eu aparecer aqui só para falar. Opa, e a Fran aí, ó. Aí, ó. Muito... Mas eu apareço junto com a minha vasilhinha, hein? Então tem hora que vocês vão ver a parede. Pelo amor de Deus. Tem hora que vocês vão ver a parede. Eu acho que o destino, ele não está predestinado. Mas Deus sabe o que vai acontecer. Então, acho que é uma coisa, diferente a gente, tipo assim, Deus ter o conhecimento do início da sua vida, igual eu tô gerando um bebê. Eu não sei se é menino, se é menina, mas Deus já sabe. Antes dele estar aqui, Deus já sabia que ele estaria e Deus já sabe qual que vai ser a história dele. Porque Deus sabe de tudo. Mas isso não quer dizer que é predestinado. Não, Deus não impôs, porque a predestinação, no meu entender, é uma coisa imposta. E não é. Deus conhece o que vai acontecer porque ele sabe das escolhas que a pessoa vai ter. A predestinação, eu acho que te limitaria a ter escolhas. Não sei, acho que é isso. Pegando esse gancho aí da Fran, para melhorar a pergunta que eu fiz. O Ale, eu penso assim, que sim, Deus predeterminou o caminho que ele quer pra gente, mas nós temos o livre-arbítrio. Ele nos deixa livre para fazer as nossas escolhas.
Então, assim, ele predeterminou o que ele quer que a gente siga, mas ele não nos obriga a fazer. A gente escolhe o que a gente quer fazer, que é o livre-arbítrio que ele deixou pra gente. É exatamente. Agora eu fiquei surpreendido com a sua. Tô aprendendo com o pastor, com a pastora. Olha, parabéns, Ó, parabéns. tá vindo o pai, tá vindo o pai. Aí, ó, o pai quando vem oh! Um encontro de casais. A Suzy também arrebentando. Vou até acender a luz Tinha que dar atrás um- dela aqui, ó. Vou acender a luz atrás dela. Fica iluminado. Ela está iluminada. Eu não sei se vocês captaram o que a Suzy falou, mas ela deu uma limpada nisso, né? Ela falou assim: Deus, ele já predestinou um caminho. Isso não quer dizer que nós vamos seguir aquilo. É mais ou menos isso que ela falou. Fala de novo com as suas palavras, Suzy, que foi tão bonito e perfeito. Eu entendo que é assim, que Deus, ele tem determinado um caminho para cada um. A partir do momento que igual a Fran, tá gerando um bebê, ele já sabe, já determinou o caminho que essa criança vai seguir na vida adulta. Mas ele nos deixou o livre-arbítrio, que é a escolha do que a gente quer fazer. Então, ele não nos obriga a seguir o caminho que ele predeterminou. Ele deixa a gente livre para escolher se a gente quer seguir o caminho que ele deixou para a gente ou não. Vamos lá ler em Efésios capítulo 1. Ver o que a Bíblia ensina a respeito disso. Efésios capítulo 1. Verso 5. Alguém que quiser ler, pode ler. Vê se vai dar pra me ouvir. Eu leio. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então você vê que a Bíblia, quando fala de predestinação, uma das questões é o que? Ela está falando que Deus nos predestinou, tá certo? Ou seja, Ele nos deu um destino antes de que o destino acontecesse. Mas para quê? Para que fôssemos filhos de adoção por Jesus Cristo. Percebe que ele não predeterminou todas as coisas que vão acontecer na sua vida, mas ele predeterminou um caminho para a salvação. Quando o homem pecou, naquele momento ele decidiu resgatar o homem. Ele decidiu. Então ele já deu um destino para que esse homem fosse recuperado, fosse resgatado, fosse salvo. Então ele predestinou em Cristo a salvação da humanidade. Então, aí a gente começa a entender e começar a trazer uma clareza e não confundir essa palavra, né? Deus, ele não
determinou que a Fran tivesse um bebê agora. Ele até pode fazer isso. Aí que vem a confusão toda. Deus, ele estabelece planos, mas isso não quer dizer que a gente vai viver aquilo. Nós temos as nossas próprias escolhas. Deus, ele não determinou que o homem pecasse. Ele tinha outro plano, ele tinha outro destino. Mas o homem mudou a rota que Deus tinha pré-determinado. Então Deus, ele não estabelece todos os dias das nossas vidas. Eu penso dessa forma, porque se a gente tem um livre-arbítrio, se a gente não tiver buscando a vontade do Senhor e em oração, nós vamos fazer escolhas que não era aquilo que Deus tinha determinado para nós. E aí a gente vai vivendo. Então, hoje você está aqui nos Estados Unidos. Deus determinou que você estaria aqui. É muito complicado a gente dizer que sim, porque pode ter sido uma escolha sua. Ou você pode estar aqui porque você buscou o Senhor e Ele te orientou para que você chegasse aqui. São coisas diferentes. Mas a gente dizer que nós estamos pré-determinados, ou seja, não tem muita coisa que a gente pode fazer porque tudo já está estabelecido. Não é assim que funciona. Ele estabelece coisas para o nosso bem. Então ele predestinou uma salvação para o homem. Agora, não é todo mundo que vai alcançar essa predestinação. Aí as pessoas falam assim, bom, então Deus, você vê como faz muito sentido, porque se a gente pensasse que Deus predestinou a salvação para as pessoas, ele ia entrar em contradição com a justiça dele, porque por que ele ia salvar alguns e salvar outros? Ele não seria justo. Só que a Bíblia fala que ele é justiça. Então não tem como Deus fazer isso. Uma outra questão é que a gente leu semana passada, João 3,16. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todos, o texto fala, não é para os que estão predestinados. A gente sabe que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Não é essa história de que Deus sabe quem vai ser salvo, quem não vai, então ele já predestinou. Não, Deus, ele já sabe realmente, porque ele é onisciente, ele sabe quem vai ser e quem não vai. Mas a vontade dele, o projeto dele, a predestinação que ele trouxe para a salvação do homem é para todos. Agora, infelizmente, não serão todos que viverão a predestinação de Deus em sua vida. Infelizmente, como é triste isso. Como é triste ver as pessoas longe de Deus. Como é triste ver as pessoas não amando a Deus. Como é tão bom a gente encontrar uma pessoa que ama o Senhor. Nossa, dá uma alegria. A gente às vezes vê alguns testemunhos de vocês, traz alegria, né? A gente viu agora aqui dois, o Juninho
reconheceu no neto que essa paixão, esse amor, esse crescimento, esse desenvolvimento no Senhor. É um testemunho, é bom ver isso. Não é por acaso as coisas que o neto tem feito, falado e sido. Né? Não é por acaso que a Suzy falou, vivenciou. É o que Deus tem construído. Isso é bom. Isso é bom. Assim como você deu um beijinho, Juninho, na Suzy, depois você dá no neto também, para ficar no mesmo nível. Pode ser no rosto, não tô, né? Não, isso aí não tá predestinado, não. A Fran dá. Aí, Fran. Só não mostra esse potinho abençoado aí e dá um beijinho. Então, Deus, a predestinação, quando a Bíblia fala de predestinação, não é especificamente para o homem, mas é por uma causa. Ele predestinou uma solução. Ele predestinou a salvação. É como se você, por exemplo, fosse construir uma casa e você sabe que o destino é construir uma casa. Só que para você construir uma casa, você primeiro tem que ter um terreno. Como é que você vai construir a casa sem um terreno? Você precisa adquirir primeiro o terreno para depois construir a casa. Se você quiser comprar uma casa, você pode. Agora, construir, você precisa de um terreno. Aí, o que você faz? Você antecipa esse destino. Você predestina essa questão. Você compra um terreno. Você está predestinando, você está preparando um destino. Agora, isso te dá certeza de que você vai construir a casa? Não. Você apenas fez uma predestinação. Você antecipou um destino. Você deu ali um passo. Agora, se você vai alcançar esse destino, é outra coisa. Mas você predestinou ele. Estou tentando aqui pegar uma referência. Ok. Para ajudar no entendimento. É o que eu estou tentando aqui pegar uma referência. Gálatas 1:15 e 16. Vamos pôr um foguinho aí nesse raciocínio. Vamos pôr mais fogo? Alguém abre aí Gálatas 1:15 e 16 e vamos pegar outra referência. Alguém abre Lucas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Lucas 1:76. Então vamos lá. Vocês conseguem ouvir a gente? Agora sim. Até deu uma dor no ouvido aqui. Então lê aí, Maria Clara. Gálatas 1:15 e 16. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de nascer e me chamou para servi-lo. E, quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Então aí o texto está falando de Paulo, que ele foi escolhido por Deus no ventre da mãe dele.
nem está no ventre da Fran. Agora complicou, hein? Vamos ver Lucas 1,76. Quem abriu pode ler. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Então está falando de João Batista, que também foi escolhido por Deus, né, para fazer uma obra. E aí? Me falem aí. Caiu por terra tudo que a gente falou? Como é que é isso? Na minha versão aqui em Lucas, fala que ele vai preparar os caminhos. Então ele vai preparar, igual você falou. Deus vai preparar, mas a escolha vai ser dele, né? Igual a Suzy falou, do livre-arbítrio. Falou que ele será chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. Então eu acho que Deus vai deixar preparado, mas se ele não seguir, a escolha é dele. Olha só. Não, aí tá falando, Neto, de João, que João Batista vai preparar a chegada de Jesus. Ele vai anunciar, não tá falando que Deus vai preparar. É João Batista que vai anunciar quando Jesus vai vir. Ele vai pregando no deserto a chegada de Jesus, entendeu? Tá, entendi. Então Deus, ele... Como é que é isso então? A gente falou que Deus, ele não predestina. Mas aqui está falando que, no caso de Paulo, que ele foi escolhido no ventre da mãe dele. João Batista, ele foi escolhido para uma missão específica, para ser o preparador do caminho de Jesus. Então, como é que é isso? Eles poderiam não ter seguido o que estava nos planos de Deus. Eles escolheram seguir em determinado momento da vida deles. Eles optaram por atender ao chamado de Deus, mas eles poderiam ter optado por não seguir. Foram escolhidos, foi escolhido no ventre, mas ele poderia não ter seguido. Então, olha só, Deus, ele até pode ter um plano específico para as pessoas. Ele pode escolher pessoas para contribuir, colaborar com o projeto dele. Ele escolheu Paulo, ele escolheu João Batista, ele escolheu Maria. Maria estava quietinha lá, mas Deus, ele precisava de uma mulher humana para gerar uma criança. Ele escolheu Maria. Então, Deus, ele pode escolher pessoas para fazer uma obra, para colaborar. É algo específico, né, que é diferente de uma predestinação geral. Eu vou determinar tudo o que vai acontecer na vida do ser humano. É
diferente isso. Estão conseguindo captar ou está confuso? Eu só tenho uma dúvida. Por exemplo, na vida de Paulo, que é meu queridinho. Deus, na verdade, eu acho que Deus escolheu o que ele iria fazer, mas teve que endireitar o caminho de Paulo, porque ele tinha escolhido fazer outra coisa. Aí Deus veio e endireitou o caminho de Paulo, foi quando veio a luz, ele ficou cego. Então foi de uma forma para ele entender mesmo. Então isso, hoje em dia, se Deus tem com a gente um plano e a gente está seguindo um outro caminho, ele pode interferir e endireitar esse caminho, mesmo que não seja pedido. Porque Paulo não estava pedindo. Peraí. Paulo não pediu para, tipo, sabe assim, quando a gente fala, Senhor, som do meu coração, endireita o meu caminho. Então, a gente pede, e eu acredito que Deus possa vir, sim, e ter essa intervenção que a gente está pedindo. Agora, no caso de Paulo não estava pedindo nenhuma intervenção, porque na cabeça dele ele estava certo, ele estava seguindo o caminho que ele tinha que seguir. E Deus veio e interviu para endireitar. Tipo assim, eu quero você, então eu vou endireitar o seu caminho para você fazer o que eu quero. Sim, então, Deus o escolheu, igual a Alexandre está falando. Mas aí Deus interviu de forma direta. Você tá entendendo qual que é a minha dúvida? Teve uma intervenção direta, Deus escolheu, ok. Mas ele teve que intervir de uma forma direta. Porque Paulo, desde pequenininho, ele conhecia os mandamentos, mas ele começou a seguir uma outra linha, entendeu? Então, quando Deus escolhe uma pessoa para o cumprimento de é uma coisa pessoal, não é para toda a humanidade. Então a gente vê já um certo privilégio, vamos dizer assim, e não é acepção, é que nos planos de Deus existem coisas, por exemplo, Paulo era necessário, precisava de alguém para cumprir o que Paulo cumpriu. Precisava de alguém para fazer o que João Batista fez. Não dava para ser todo mundo. Precisava de um João Batista, precisava de um Paulo. Então Deus, ele chama para algo específico, ele escolhe para algo específico. Deus precisava gerar um Jesus. Então não dava para contar com 7 mulheres. Era uma só. Então Deus escolhe Maria. Então, dentro desse plano, o que acontece? Respondendo a pergunta da Fran. Deus, ele... Para a gente cumprir o que Deus estabeleceu que a gente cumprisse, ele vai nos preparar para aquilo. Então você vê, no caso da Maria, o que ele fez? Ele mandou um anjo antes. Ele mandou um anjo para falar com Maria, para falar assim, ó, vai acontecer algo, não vai assustar, não fica fria. Você está me vendo aqui, eu não sou assombração, eu sou um anjo. Você imagina a experiência que é isso? A gente estava domingo estudando sobre Daniel e um dos sonhos, o anjo aparece para Daniel. Já pensou que experiência? Daniel, ele na realidade não foi nem um sonho, foi uma visão. E imagina o seguinte, ele está ali confuso, não sabe, aí vem um anjo para ele e explica. Imagina você aí na sua sala, às vezes você não fica com um monte de pensamento, você não consegue entender isso, aquilo outro, por que está acontecendo isso, aquilo, você não tem isso na sua vida? Imagina nesse momento, aparece um anjo. Olha que coisa maravilhosa.
E ele chega e fala assim, deixa eu explicar o que está acontecendo. Então foi isso que aconteceu com Maria. Então Deus, ele prepara as coisas para que elas aconteçam. Então no caso de Paulo, o que estava acontecendo? Paulo, ele estava fazendo o inverso do propósito dele. Mas Deus escolheu ele. Por quê? Porque Deus sabe o que faz. Paulo, ele tinha as características para cumprir aquilo que Deus precisava cumprir. Por isso que ele escolheu Paulo. Só que Paulo, ele estava usando as habilidades que Deus queria, as características que Deus queria, de maneira errada, para o mal. Está cheio de gente desperdiçando os dons, os talentos que Deus colocou sobre a pessoa, porque ela está usando para o mal aquilo que Deus colocou sobre ela. Jean, posso falar o que eu acho? Lá no Salmo 139, que é um dos meus salmos preferidos, ele fala que os olhos de Deus nos viram quando ainda nós éramos uma substância informe. E lá no versículo 16, quando ele está falando isso, ele fala, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Quer dizer, os dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então eu sempre li esse salmo e sempre li esse trecho, porque determinado, quando você determina uma coisa, você está predestinando uma coisa. Então eu penso que nós, porque assim, tem essa questão da predestinação em relação à salvação, e tem essa questão mais assim, detalhada, né? Porque a gente fala, mas foi predestinado que eu casasse com Alexandre? Quando eu era uma substância ainda sem forma, era isso que Deus escreveu? Então eu acho que é basicamente o que quando a Suzy falou, é mais ou menos o que eu penso. E eu penso que de uma forma muito prática, eu acho que nós somos como uma caixa de bolo pronta, assim, pré-pronta não, uma caixa de bolo. Uma coisa é você comprar farinha, ovo, blá 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 e fazer uma coisa é você ir no mercado e comprar uma caixa de bolo de chocolate para você fazer. Aquilo ali é uma predestinação. O destino daquela caixa é ser um bolo de chocolate. Esse bebê que a Fran carrega no ventre, ele vai nascer com algumas características que tem lá dentro da caixa do bolo. Lá dentro da caixa do bolo tem a farinha, já tem o açúcar, tem o leite em pó, tá tudo em pó. Só que para ele virar bolo, ele vai precisar de um processo para virar bolo. Ele não vai virar bolo. Você não adianta despejar a caixa de bolo assim na boca, porque não vai ter o mesmo gosto. A caixa de bolo vai passar por um processo para ela chegar no destino dela, que é bolo de chocolate. E aí vai depender de quem está fazendo e conduzindo aquilo, né? De colocar os ovos certos, levar na batedeira e obedecer todas as instruções que estão na caixa. Porque aí, se você obedecer tudo, então você vai ter o que foi predestinado dentro daquela caixa. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando a gente... por exemplo, dando um exemplo dessa semana conversando com a Júlia. A Júlia fez a primeira aula dela e ela queria fazer ciências políticas. Quando ela fez a primeira aula, no mesmo dia ela teve uma aula de economia e uma aula de liderança. Ela já falou, não quero fazer mais, eu não vou mais fazer ciências políticas. Por quê? Porque eu odiei a classe de economia. Se eu tiver que fazer isso mais 4 anos, eu não vou aguentar. Então, o que você quer fazer, Júlia? Eu quero fazer liderança. Tá, e pra mim é muito nítido, desde que nasceu, que ela tem isso dentro dela. Deus colocou, alguma coisa Deus vai fazer com ela. Essa característica. Se você olhar, é só a gente como pais olhar para os filhos da gente. A gente vê características que eles nasceram e quem pôs foi Deus mesmo que pôs. Né? A gente só precisa ir moldando para aquilo não virar, né? Não extravasar e virar um monstro.
Então, eu gosto muito dessa comparação da caixa de bolo, porque é isso, as instruções o Senhor nos dá, tá na palavra. E aí a gente vai conseguir, então, viver aquilo que Ele destinou para nós. Vai depender das nossas escolhas, em obedecer, em buscar. Eu acredito que Ele coloca pessoas na nossa vida, né? Essa frase virou um jargão de Deus une pessoas para um propósito. Então, eu acredito mesmo nisso, que Deus ele coloca as pessoas no nosso caminho e a gente, se está debaixo da orientação dele, se está debaixo da vontade dele, se está buscando ele, a gente vai conseguir virar bolo de chocolate. Ou não. Então, e aí se você pegar mais alguns versículos lá no livro de Romanos, eu não sei se você vai usar, quando fala... lá no capítulo 9, versículo 11, ele está falando assim, ainda não eram os gêmeos nascidos, quer dizer, Jacó e Esaú, nem tinham praticado bem ou o mal. Quer dizer, eles estavam no ventre, eles não tinham nem nascido. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quer dizer, era Jacó. Entende? Não foi por obras. No ventre, Jacó já saiu agarrado no calcanhar de Esaú. Então, havia uma predestinação ali. Impossível. Entende? Eu enxergo assim. E a vida de Jacó inteira não foi por obras. Porque ele enganou, trapaceou. E ele estava predestinado para dar continuidade à obra que Deus tinha estabelecido através da vida de Abraão. Então, mas você, só para não ficar confuso, você acredita que Deus faz isso para todo mundo? Ou específico? Como assim? Não. Faz isso o quê? Isso que aconteceu com Jacó, que aconteceu com Paulo, que aconteceu com João Batista. Não, isso que aconteceu com Jacó, com Paulo e com João Batista, eles tinham um chamado específico. Essa é a minha pergunta. Ah, sim. Para quem tem um chamado específico, eu acredito que sim. Então, é isso que a gente não pode confundir na predestinação com um chamado de Deus. Deus, ele chama pessoas para o cumprimento de um plano dele. Deus precisava de um Jacó. Ele não precisava de um Esaú. Veja bem, qual que é a característica de Esaú? Era um valentão. Era um caçador. Mas na primeira oportunidade, ele trocou a primogenitura dele por um prato de comida, porque ele estava com fome. Uma pessoa dessa, Deus ele já sabe se ele tem competência ou não para fazer aquilo que Deus quer. Então, o propósito de Deus para aquilo que ia se cumprir era de Jacó. Então, Deus ele precisa das pessoas para cumprir determinadas coisas. Se a gente pegar o que Billy Graham fez, Billy Graham foi extremamente usado por Deus, assim como outros homens, mas Billy Graham ele fez grandes coisas. Deus escolheu ele para esse cumprimento específico, para ele tocar em gerações. Então, agora, ele precisava ser moldado. Billy Graham foi moldado. Ele não era o que o que a gente conhece. Ele precisou ser moldado por Deus. Jacó, meu Deus, como ele foi moldado por Deus para se tornar Israel? Paulo, respondendo a pergunta, Fran, é isso. Ele precisou ser moldado.
Então Deus, ele, nesse processo, ele coloca a mão. Agora, pode ser que a pessoa rejeite? Pode. Paulo poderia rejeitar? Poderia. É que a experiência dele foi tão forte com Deus. Mas tem gente que, na situação dele, mesmo ficando cego, tendo uma experiência tão forte, ele poderia se revoltar com Deus ao invés dele se humilhar. Jonas precisou ir para a barriga de um grande peixe. Ele poderia morrer ali na barriga do grande peixe? Poderia. Mas ali ele reconheceu. E esse reconhecimento em Deus, Deus fez ele ser cuspido na praia e cumpriu o propósito que Deus tinha estabelecido. Então Deus ele vai intervir naquilo que ele determinou para que a pessoa fizesse, especificamente por um propósito. Ele não controla a humanidade, mas ele tem um plano e ele precisa das pessoas. Aí ele fala: poxa, eu escolhi você, Fran. Só que a Fran tá durona, não quer. Ele vai tentar te colocar no eixo de uma forma mais eficaz. E se você aceitar, beleza, e tudo vai acontecer. Mas essa predestinação, isso que a Aline falou, que os dias já foram predeterminados, significa o quê? Que existe algo estabelecido por Deus, que é bom. Receba isso e aceite isso na sua vida. Mas tem muita gente que não vai aceitar essa predestinação. Aí os que aceitam, a gente tem essa ideia de que, não, aceitou porque foi predestinado. Mas não é, porque aí entra em contradição, porque Deus, ele quer que todos sejam salvos. Então a salvação, falando especificamente de salvação, que é o nosso ponto central, para a gente concluir essa noite. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não escolhe uns e rejeita outros. Deus, ele não quer que uns vão para o inferno. Ele sabe que a pessoa não tem jeito mesmo e que vai para o inferno. Ele sabe porque ele é Deus onisciente. Mas o desejo dele, o plano dele, a predestinação foi para todos. Ele predestinou a salvação para todos. Ele não salva alguns. Ele dá oportunidade para todos. Muitos vão rejeitar. Mas todos vão ter a mesma oportunidade. Porque Deus é um Deus justo. E ele não ama um mais do que o outro. Ele ama todo mundo. Todo mundo. Quando ele predestinou isso, ele estava vendo apenas Adão e Eva ali, cometendo um pecado. Foi para resgatar aquilo que Adão e Eva tinham perdido para toda uma geração, que ele predestinou Jesus para morrer, para vir com a salvação para a humanidade. Comentários, perguntas? Só um comentário, eu acho que ficou bem esclarecido, juntando tudo que todo mundo falou, acho que ficou tudo bem claro. Muito obrigado pela participação de todos que
ajudaram a trazer essa clareza. E isso reforça algo. Deus... Mas eu não ganhei beijinho. Opa! Deixa eu dar um end aqui na tela que você vai ver. Calma aí que eu vou colocar no mudo. Aí a Bia tá fazendo a censura. Deixa eu acabar esse culto que eu cumpri uma promessa aí. Na hora que acabar esse culto, você vai lavar a louça. Ih, põe no mudo, Bia. Põe no... Bia. Ali. Tá muito bom. E aí Bia. a gente percebe uma coisa, né, diante de tudo isso, que Deus, ele predeterminou nossos dias para coisas boas. Quando a gente está nele, as coisas boas acontecem. Quando a gente está longe dele, nós vamos fazer coisas erradas. Nós vamos dar cabeçada. Nós não vamos saber se portar. Não vamos ter equilíbrio emocional. Só vamos fazer presepada. Vamos sofrer. Por quê? Porque estamos longe dele. O fato de a gente, eu sempre falo isso, e é uma coisa que eu acredito, o fato de estarmos reunidos aqui, ouvindo a palavra, aprendendo, isso nos fortalece de uma forma incrível. Incrível. Você vai ver o resultado talvez mais para frente, porque você está se enchendo de coisa. Agora, quando você não se enche, você não está se alimentando. Uma hora você vai... Como é que você vai resolver os seus problemas? Com aquilo que está dentro de você, que é só lixo. Aí você vai ficar com medo, vai ficar confuso, vai ficar em dúvida, sua fé vai ser facilmente abalada. Mas quando a gente está na igreja, por isso que a igreja é um lugar de proteção. A gente vai crescendo, vai se desenvolvendo e a gente vai se resolvendo melhor as questões da nossa vida. Pastor, e aí a gente percebe também a importância do relacionamento diário com Deus. Quando a Fran falou da gente orar pedindo para Ele endireitar o nosso caminho, né? Porque a gente às vezes vai vivendo, tomando as decisões, as escolhas pelo coração, né? Mas o coração às vezes é enganoso, a palavra mesmo fala. Então, aí a gente eu estava pensando nisso, a importância dessa intimidade com Deus diária, de pedir para Ele estar sempre endireitando, né? Endireitando no dia a dia, né? O nosso caminho. E a gente ter o coração aberto para Deus poder trabalhar na nossa vida. Amém. É um grande erro a gente pensar, né? Às vezes a gente, meio a um conflito, a gente pensa assim, poxa, por que a pessoa fez isso comigo? Por que não está certo e não sei o quê? Será que nós estamos enxergando a realidade dos fatos? Porque é muito fácil a gente enxergar no outro que a pessoa está errando. Isso é fácil. E não falo isso pejorativamente não, porque isso é da nossa natureza. É fácil eu ver a Fran cometendo alguns erros. É fácil eu ver a Aline cometendo alguns erros. Agora, o difícil é eu ver que eu estou cometendo alguns erros. Isso é muito difícil para cada um de vocês. Então, o que faz a diferença? É você refletir e falar, Senhor, eu estou errado. Me faz enxergar nessa situação se eu estou errado. Esse é o caminho para a maturidade, esse é o caminho para você se desenvolver. Porque a questão não é ter razão, é você crescer. Agora, por que as pessoas cada vez mais arrumam um problema? Porque elas só querem ter razão, elas não querem
resolver, elas não querem entender a problemática, elas não querem buscar um caminho sábio, inteligente para se resolver a questão. Ela quer ter razão. As pessoas querem ter razão. Não é o caminho de Deus. Por isso que aquele jovem rico, quando foi perguntar para Jesus, Jesus já foi logo no peito. Falou assim, em outras palavras, Jesus falou assim, eu vou falar para você qual é o seu problema. Jesus, ele abre os nossos olhos. A gente precisa desejar isso. Senhor, abre meus olhos, o que eu não estou enxergando? Eu não quero ter razão, eu quero te agradar, eu quero ser bem sucedido, eu quero evoluir, eu quero me desenvolver, quero ir para um outro nível. Como é que a gente faz isso? Senhor, abre meus olhos, faz eu enxergar o que eu não estou enxergando. Usa pessoas na minha vida, fala comigo. Não adianta a gente ficar na defensiva. Não, mas porque fulano é assim, fulano é aqui. Não adianta ficar na defensiva. Adianta a gente falar, Senhor, me faz enxergar, vamos para frente, vamos evoluir, quero estar num outro nível. Para encerrar e para complementar isso que eu estou falando, às vezes num desentendimento conjugal, o que acontece? Qual que é a solução? Quando um casal está à beira de um adultério, de uma separação, como é que se deve tratar isso? Individualmente. Vamos trabalhar você, vamos trabalhar agora o outro, individualmente. Agora, o que geralmente acontece, e é justamente isso que está chegando ao ponto da separação, é porque um quer ter razão em cima do outro. Ao invés da pessoa olhar para si e falar, eu estou errando nisso, ou então falar para a pessoa, o que eu estou errando com você? A pessoa fala assim, não, mas você fez isso, é só ataque. Não tem como resolver uma situação dessa. Como é que a gente resolve? Trabalhando individualmente com cada um. Em outras palavras, cada um precisa se enxergar o que está contribuindo para chegar nesse ponto tão ruim que precisa se separar. Então, se a gente quer buscar um desenvolvimento, um crescimento, o caminho é esse, é a humildade. É se enxergar. Então, vamos orar encerrando. Que Deus complete no seu coração e você tenha uma noite de sono tranquila, que o Senhor te visite, derrame sobre você visão, entendimento, sabedoria, no nome poderoso de Jesus. Senhor, esse é o nosso desejo, agradar o Senhor, sermos melhores, sairmos da mediocridade, da pobreza espiritual e usufruirmos, ó Pai, da sabedoria do Senhor em nossas vidas. Livra-nos da ignorância, da cegueira e faça-nos pessoas melhores, ó Pai. Melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores filhas, melhores filhos de Deus, filhas de Deus, testemunhando, trazendo a vida, não envergonhando o Teu nome, Senhor. Que assim seja em nossas vidas. Derrama o Seu Espírito sobre nós, que possamos ser homens e mulheres espirituais, que
toda carnalidade saia. Que não haja espaço para confusão, para carnalidade, mas haja espaço para a glória do Senhor se manifestar em nossas vidas, ó Pai. Que tenhamos uma vida de adoração ao Senhor, que possamos experimentar milagres do Senhor em nossas vidas, que a paz do Senhor venha sempre sobre nossa casa. Livra-nos de todo mal e prospere os nossos caminhos, ó Pai. No nome poderoso de Jesus, a que nós oramos. Amém.